Então, vamos falar sobre fardo. O que é um fardo, né? Como deve ser esse fardo? Que a Bíblia, né, nos fala sobre isso. Então, fardo, ele pode simbolizar pecados, responsabilidades, preocupações, culpas, problemas alheios, né? Que eu acho que a maioria das pessoas acaba que carrega muito o problema do outro, que não é seu, né? Que você não vai resolver. Mesmo que se você tivesse o poder de resolver, você não vai resolver. Então, tudo isso é um fardo, né? E o que a Bíblia, né, nos fala a respeito? Então, Jesus nos convida, né, para levar um fardo leve. E lá em Mateus 11, 28, 30, diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, assim, esse versículo, assim, ele nos faz refletir, né? Por que muitas vezes estamos tão cansados, tão sobrecarregados? O que nós temos que estamos carregando e que tem causado, assim, tanta ansiedade, né? Nós vivemos numa geração muito ansiosa, que tudo é no imediato, tudo é para ontem, né? A gente não tem paciência de esperar por algo, né? Ah, mas por que isso não acontece na minha vida e fulano tá vivendo isso, né? E não vai ver, né? O que essa pessoa fez para chegar ali, né? Então, que tipo de fardo é esse? Isso é importante até porque quando você começa a identificar o que você carrega, aí você passa a perceber os pesos da sua vida. Sim. É isso que temos que levar em consideração. Quando diz de fardo, que é realmente um peso, algo a se levar, porque é algo do qual você vai estar pegando para levar, carregando na sua vida um período de tempo. Isso aí acontece que, na maioria das vezes, você leva fardos que foram decisões erradas suas. E por esse motivo, você vai também sobrecarregando. Que ao invés de você se livrar daqueles pesos antigos, você simplesmente soma com os novos que vêm, por falta de decisões tomadas na ocasião certa. Então, uma decisão muitíssimo importante, que fará toda a diferença na sua vida, é qual fardo você deseja levar. Exatamente. Porque quando Cristo nos convida a levar o fardo que é dele, o fardo dele, pegar o nosso, colocar sobre ele e pegar o dele, levar sobre nós, é aquilo que a cruz nos convida a tirar de nós o pecado, colocando ele na cruz, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador e levando dele o fardo que é a graça. A aceitação de que Jesus levou sobre si as minhas dores e enfermidades, o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então é essa graça de Deus, que é o fardo que Cristo te oferece ser levado. Não é que ele vai tirar de você os problemas. Se fosse assim, ele também não teria dito que aquele que vai me seguir já pode saber que não tem, o Filho do Homem não tem onde encostar a cabeça. Que ele veio para dividir entre pais e filhos, filhos e pais. Em questão de divisão seria o quê? Aquele que aceita a Cristo, aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele já não faz parte do mundo. E o mundo não mais nele. E por isso o mundo é contra ele. Se assim é na sua casa, você aceitando aquele que não aceitou ainda, vai ser contra você. Então ele não está tirando de você, né, o peso da vida. Ele não está tirando de você a responsabilidade sua. Ele está liberando sobre você uma graça salvadora capaz de te dar o refrigério na alma. É um convite, né? É um convite. Você descansar nele. Exato. Tem coisa que você não vai resolver sozinho. Então, com Deus, tudo fica mais leve, né? Tipo, eu sei que eu falo assim, a mente é nosso campo de batalha. Então, todos os dias você tem que trabalhar a sua mente. Deus, não posso resolver isso. É só o Senhor.
Então eu te entrego. E é lançar sobre ele, né? A Bíblia não fala para você guardar, não, é para você lançar a sua ansiedade nele, ele vai cuidar, né? Ele vai te ajudar. Aí a Thaís confirmando o que você havia dito, todo mundo ansioso. Essa ansiedade, ela está por conta da pressa, é a desvalorização do tempo. Porque se você começa a valorizar mais o seu tempo, você passa a buscar por coisas que te acrescentam. E aí acaba que, quando você desvaloriza o tempo, você busca por coisas que apenas te suprem. A suprir, muitas vezes, uma falta, suprir por conta de um desejo, vai fazer com que você sempre tenha um pensamento de que algo mais está precisando de algo mais. E esse algo mais sempre vai estar, você vai encontrar em Deus. E a maioria das vezes a pessoa busca nas redes sociais. E quando você vai olhar para a vida dos outros, que são as redes sociais, você vai estar vendo aquilo que, de certa forma, pode falsear uma realidade, que não é uma felicidade, é uma foto de um instante, de um momento, é uma conversa de um momento. Então ninguém vive em viagens, mas o que postam são as viagens. E aí acaba que você fala, por que eu não estou? É porque você não está valorizando o seu tempo, você está olhando a vida dos outros e não a vida sua. E essa ansiedade, que é um fardo, e é um fardo pesado de ser carregado, ela passa a somar todos os dias enquanto você não toma decisão. Muitas vezes a decisão seria o quê? Não é se afastar de assistir a vida dos outros, é afastar para ver a sua própria vida. É você ficar atento àquilo do qual você está passando. É olhar para si e perceber que o que falta em você é simplesmente a decisão de que o que eu desejo para mim hoje é Cristo. O que eu desejo para mim hoje sempre é ir ao céu, encontrar-me com Jesus nas alturas. Então, a ansiedade ela vai cessar. Por quê? Porque não há dor que venha sobrepor ao amor de Cristo. É Pedro e era Paulo orando na prisão. Eles oravam na prisão, cantavam na prisão depois de terem sido chicoteados. Então eles estavam com o corpo. Paulo, é o que eu Paulo até e ia Silas. falar agora. Que lá em Gálatas 6:2 fala: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Né? Que é esse exemplo que você está falando, que Paulo não precisava nem estar na prisão, né? Não. Se ele falasse que ele era romano, ele não Tinha deveria só nem estar ali. Mas ele levou, ele esteve ali, né, por amor. Você pode até ajudar o outro, mas em amor. Tem coisas que você não vai resolver. Então, a Bíblia nos ensina isso também, né? Você pode... Joyce até nos afirma aqui, ó, todos imediatistas, isso gera ansiedade. Exatamente. Verdade. Carregar a carga do próximo, né? Uma expressão de amor e compaixão. Mas lá em Gálatas também, 6:5, vai nos falar assim, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas isso tem relação ao quê? Ao fato de que você dará conta de si diante de Deus. Exatamente. Então, fulano me ajudou. Exato. A questão é, se nós agimos com amor e vivemos para Cristo, faremos aquilo que Cristo fez. E ele ainda diz mais, vocês farão maiores obras do que as que eu fiz. Significa que o quê? Que o objetivo nosso em vida é ajudar o próximo. Que foi o que Cristo sempre fez durante toda a sua trajetória. Mas você dará conta de si diante de Deus. Então, quando você chegar diante de Deus e falar assim, olha, Senhor, veja, todo mundo ao meu redor estava tão bem, a situação deles era melhor que a minha, eu não gostava disso, não gostava daquilo, olha minha vida como foi difícil. Aí Deus vai falar, mas o que você fez diante do propósito que eu determinei para você? Porque Deus nos criou com um objetivo, com um motivo. E o motivo é adorá-lo, é servi-lo, é segui-lo. E aí, o que você fez ao longo desse tempo? Só reclamou? Você tomou a decisão certa, nas medidas certas, no momento certo? Por quê? Porque quando é que a gente toma essas decisões corretas? É quando colocamos a nossa vontade inferior à vontade de Deus. E aí Deus passa a te auxiliar para poder você tomar as decisões corretas. E muitas vezes, assim, que eu acho que é um dos fardos, né, mais pesados que carregamos,
é o do outro. Por exemplo, você carregar o problema dos seus pais, os pais dos filhos, né? Ou, sei lá, do amigo, dos irmãos. Quando a gente traz esse problema pra gente que você não pode resolver, que não, né, em tese, não é um problema seu, que você não pode fazer nada, nem se você tivesse ali uma lâmpada mágica, eu quero que aconteça isso com essa pessoa. Não vai resolver, porque isso depende do livre-arbítrio dessa pessoa. Ela quer realmente mudar? Ela quer realmente isso que você deseja para ela? Às vezes o seu desejo não é o da pessoa. Então adianta você estar ansioso, estar preocupado, estar falando, né? Inclusive a Bíblia fala a respeito disso também, lá em Provérbios 26:17. Como aquele que pega pelas orelhas um cão que passa, assim é o que se mete em questão alheia. Então, se você está intrometendo no que não é seu, você está carregando algo que não é seu, além de ser pesado, você ainda está como se estivesse puxando a orelha de um cão, né? O tanto que é sério. Então, assim, pra mim, esse tema é libertador. Porque quando você vê as diferenças, né, de fardo, de problemas da sua vida, eu acho que a maturidade me trouxe isso. E aí eu fui ver na palavra de Deus, né, se aquilo realmente estava certo, né? E então eu falo que tem 3 tipos de problema. O que é seu e você tem que resolver, depende somente de você, então resolva, reconheça aquilo e resolva. O problema que é seu, mas você não pode fazer nada, né? Uma doença, algo que depende realmente de Deus, né? Uma promessa que você está aguardando. Então isso realmente é seu, mas você tem que esperar em Deus, né? Esperar que aquilo venha acontecer. E o problema que é do outro, não é seu. Então não tem como você fazer nada. O que eu posso fazer? Orar, interceder por aquela pessoa até que ela melhore, que resolva, né, aquilo que às vezes realmente a gente fica triste, né? Mas aquilo não pode ser um fardo na sua vida, aquilo não pode te atrapalhar emocionalmente, aquilo não pode interferir no seu dia a dia, na sua paz, né? Porque quando carregamos algo que não é nosso, tira a nossa paz. Você não tem paz, você não tem alegria, né? Do nada você pensou naquilo, nossa, acabou meu dia. Então, a gente tem que trabalhar isso nas nossas mentes, né? Falar assim, não, isso eu não posso resolver. Então, toma, Deus, é seu, resolva por mim. Essa é até uma das respostas que está perguntando aqui. A Miriam Oliveira está dizendo, e como carregamos os fardos dos filhos? Eu creio que é uma pergunta, agora, para poder te responder com mais sinceridade, vamos para a Bíblia. Lá em Salmos diz que os filhos é geração os filhos são promessas de Deus. Os filhos são herança do Senhor. Se os filhos são herança do Senhor, Ele está deixando em suas mãos um fardo a ser carregado por um período de tempo. Sim, os filhos são um fardo, tudo é um fardo, porque tudo tem o seu peso. Esse peso, né? Ele nem sempre é algo ruim. Por isso que o próprio Cristo diz, leve sobre si o meu fardo, deixa o seu comigo e pega o meu. Quer dizer que o fardo de Cristo, ele é leve, ele é algo bom de ser carregado. E isso assim também devem ser os filhos. Os filhos, eles devem ser um fardo leve quando ensinados a andar no caminho correto. Por isso que a palavra de Deus nos mostra desde o começo como devemos trilhar no ensinamento dos nossos filhos para que eles possam crescer. Ensina a criança no caminho que deve andar para quando crescer não se desviar dele. Por quê? Porque quando ele cresce, ele já não passa a ser o seu fardo. Essa é uma coisa que temos que levar em consideração, porque quando Deus falou a Adão, deixará pai e mãe unir-se a sua mulher e os dois serão uma só carne, ele não falou isso para o filho de Adão. Adão foi o primeiro, ele foi criado pelas mãos do Senhor. Ele ensinou a Adão o que era para o filho fazer. Então era para Adão ensinar ao filho. Então é para você, como mãe, é para você, como pai, ensinar o seu filho. Deixará pai e mãe significa, olha, meu filho, vocês vão crescer. E com o seu crescimento, está aqui o caminho que deve andar, e o caminho é a palavra de Deus. E não apenas isso, com esse crescimento e com a formação da sua família,
vocês irão nos deixar. Não é deixar de nos abandonar. Vocês irão formar uma família na presença do Senhor. Mas continuamos aqui. Assim como Deus continuou para Adão, assim como Adão continuou para os seus filhos. Mas o que acontece está em que, nessa sequência, o que não podemos é deixar que erros nossos venham interferir na vida dos nossos filhos ou que decisões erradas dos nossos filhos interfiram na nossa. Quando eles, então, saem do nosso lar e vão formar a sua casa, vão formar a sua família, a decisão deles como famílias é somente deles. É somente deles. Agora, quando ainda... Seus frutos, né? Você vai ensinar o caminho. Quando ainda é pequeno, não. Quando é pequeno, né? A Bíblia ela ensina a criança o caminho que deve andar. Então, se você ensinou o seu filho, né, o caminho que deve andar, quando ele crescer, ele também vai ter as experiências dele. Ele vai colher, né, os frutos dele. Não tem como. Você vai sofrer se ele fizer algo que, né, não agrada a Deus, não foi aquilo que você ensinou, mas aquilo não é um problema seu. Você vai orar, você vai interceder, você sempre vai ser intercessora pelos seus filhos, né? Exato. Sempre seremos. Mas aquilo não é um problema seu, né? Você não tem como fazer com que ele não sofra as consequências das atitudes deles. Não tem jeito, né? Igual Deus nos perdoa, mas a gente vai pagar pelas consequências do pecado. Não tem como, né? A gente, se cometer o pecado, você vai pagar por essas consequências. Não tem como. E você é chamada de filha. Sim. Então, pensa só. Se Deus é nosso Pai, e assim na palavra de Deus diz o quê? Que Ele, mesmo que a mãe esqueça, Ele não esquece. Que se nós queremos dar coisas boas para o nosso filho, imagina Deus que ainda Ele quer muito mais, que Ele quer nos dar algo sempre melhor. Agora, dos seus erros, no seu pecado, nas suas atitudes erradas, é sua decisão com Deus. E aí o que Deus faz na sua decisão errada? Deus fala. Ele castiga quem ama. Então o castigo de Deus vem para aquele que Ele ama. E o amor de Deus para com você é um amor de pai para com filho. Esse é o exemplo que Ele dá. É um amor protetor. É um amor de entrega. O quanto você se entrega para o seu filho, o quanto você se dedica para o seu filho, o quanto do seu tempo você passa para ensinar a palavra de Deus. Porque muitas vezes só a leitura não vai ser o suficiente, só a palavra não vai ser o suficiente, é as atitudes. Então você quer que seu filho tome atitudes diferentes das suas? Isso não vai acontecer, ele vai tomar atitudes semelhantes às suas. Essa é uma das coisas que temos que ter atenção. E é entregar, né, nossos fardos a Deus realmente, descansar nele, Ele que pode resolver tudo. Muitas coisas assim, que eu falo, a nossa mente, né, nosso campo de batalha, então todos os dias devemos trabalhar isso. Eu falo até da maternidade, né, muitas pessoas, muitas mães, né, acham que a maternidade é um fardo. Eu deixei minha profissão, eu deixei minha vida, tudo para cuidar do meu filho, porque é difícil, eu não tô dormindo. E uma vez eu até participava de um grupo de mães que eu ouvia tantas coisas assim, e assim, muitas mães depressivas. Eu também, nossa, eu não tenho mais vida, eu não saio, eu não faço... Fala, meu Deus do céu, eu saí daquele grupo e uma prima que tinha me colocado, eu falei, sai desse grupo, você tá depressiva é por causa desse grupo, misericórdia, não aceita isso na sua vida. Já imaginou se Deus ouvisse essas mães, tirasse os filhos delas então? Se é esse o problema, tá, até uma das tira coisas o filho. Que ela já falou que isso dói demais de saber que eles vão pagar. Agora, uma das coisas interessantes para a gente pensar até a respeito dessa fala está em que, imagina Jesus na cruz. Que ele não sentiu, Deus meu, por que me desamparaste? O pai estava lá em cima vendo o filho sofrer, exatamente por conta dos nossos erros. Pensa isso. Essa é a verdadeira dor. A dor maior não é o erro que cometemos, porque eles foram levados na cruz. Na medida que nós aceitamos e pedimos e confessamos a Deus, esse aí é um erro passageiro. O que dói é saber que Cristo morreu por conta desses erros. Erros que Ele sabia que cometeríamos.
Então, maior ainda do que tudo é Cristo. Maior do que tudo é Cristo. Sempre quando eu me pego pensando em que o que eu faço está agradando ou não a Deus. Porque aí a minha vida fica leve. O meu fardo é leve, por quê? Porque eu faço para Cristo. Quem convive comigo deve ter visto muitas vezes eu dizer que é fácil. E essa palavra fácil eu falo constantemente. Não tem algo que alguém vai me dizer, isso aqui é isso, é isso, é isso. Eu falo, é fácil. Não é fácil nada, se fosse fácil. Mas você sabe por que é fácil as coisas? É fácil para quem sabe. É fácil para quem sabe. Então tem coisas que eu me pego com muita dificuldade para poder fazer. E acabo fazendo errado e tornando elas difíceis. Porque eu não sabia. Então eu procuro uma maneira de torná-la fácil. Porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Então eu procuro conhecer para tornar aquilo fácil. Então tem certas coisas das quais eu trabalho constantemente que para mim eu tenho facilidade porque eu busquei conhecer. Eu busquei aprender. Exatamente. E tornei a vida fácil. Então, para que você não pereça, busque por conhecimento. Meu amor fez um livro exatamente para poder te facilitar algumas partes na vida. Um conhecimento que ela levou ao longo da vida, passou por situações que pode somar na sua. E aí você simplesmente está tornando o seu dia a dia difícil porque não aprendeu. Então você tem aí uma possibilidade de conhecer e tornar a sua vida, esse fardo, passar a ser um fardo mais leve. Porque quando Cristo pede para poder nós levarmos, e a gente continua batendo nisso, que é o primeiro versículo do qual lemos e é no qual nós estamos nos pautando para levar a vocês esse conhecimento, é que o fardo dele é leve, porque o fardo dele se baseia na sabedoria, no conhecimento, no entendimento do Senhor. Se baseia na graça, se baseia no amor. É isso que nós temos que considerar. Exatamente. E é isso. Eu acho que, então, quando a gente carrega, né, o que não é nosso, a gente perde a paz, enfraquece espiritualmente, prejudicamos nossa saúde, nosso bem-estar, né, e até nossos relacionamentos. Muitas vezes, o intrometer muito, né, em problemas alheios acaba nos distanciando de pessoas que amamos muitas vezes, né? Então, que a gente pare, né, para pensar e falar quais são os meus fardos, o que eu realmente preciso levar, quais são os meus problemas reais que eu preciso resolver. Quando a gente diferencia, né, nessas três coisas que eu disse, né, os seus problemas que só você pode fazer, que ninguém mais pode fazer por você, né? Os problemas que são seus, mas que não depende somente de você, né? Que depende também de Deus, né? Por exemplo, uma promessa que Deus te deu, depende, né, de Deus para cumprir. Mas se você já tem aquela palavra, você tem que caminhar rumo àquela palavra, né? Se Deus disse que, vamos supor, vou ser bem-sucedida, então eu tenho que aprender sobre finanças. Eu tenho que aprender sobre aquilo ao qual Deus me chamou para fazer. Então, busque conhecimento. Eu acho que realmente, o que meu amor estava falando, o que realmente nos liberta é o conhecimento. Precisamos buscar por sabedoria, mais do que ouro e prata. Né? Que quando nós encontramos sabedoria, tudo se torna mais leve. Né? Os problemas do dia a dia, você fala, olha, é claro, nós temos problema todos os dias, né? Mas todos os dias, a gente, não, isso eu posso resolver? Não, não posso. Então, Deus, me ajuda. Aconteceu alguma coisa, aquilo entristeceu o meu coração, mas eu posso resolver? Não, não é meu problema, é do outro. Então, vou orar, interceder. Deus, eu não posso fazer nada. Não tem o que eu faça, o que eu fale, não vai mudar essa situação, mas o Senhor pode. O Senhor pode agir lá. O Senhor pode entrar nessa situação. Né? Só Deus para mudar o outro. Então, pessoas não mudam pessoas. Não mudam. E precisa, né, a pessoa querer também mudar. Então, eu acho que quando diferenciamos, né, essas situações, igual eu estava falando da maternidade, muitas vezes nós damos ouvido para situações que não é de Deus. Não é de que dia meu filho vai ser um fardo para mim.
Todos os dias que eu tô cansada, eu falo, Deus, obrigada. Eles são herança do Senhor para minha vida. Que eu seja instrumento do Senhor para abençoar os meus filhos, para fazer o melhor. Surto, às vezes, sim, eu canso, eu sou humana. Tem dia, maior parte dos dias eu não durmo bem, mas eu acordo, Deus, me ajuda. Que esse dia seja incrível, que eu demonstre todo o meu amor para os meus filhos, para o meu marido, que eu sempre possa servi-los da melhor forma. Então é isso, eu acho que todos os dias é nos policiarmos, né? Para ser melhores todos os dias. E cumprir com a palavra de Deus. Até nisso, quando você fala, e nesse momento em que você está conversando com Deus, está dito na Bíblia, orai sem cessar. Sim, isso vai aliviar o seu fardo. Porque você sabe que você está colocando nas mãos de um Deus todo-poderoso, capaz de ouvir você e não apenas te ouvir, mas te auxiliar. Ele é o único que realmente vai tomar esse fardo, vai tirar esse peso. Ele é o único que pode isso. Então é com ele que nós temos que nos lidar todos os dias na comunicação direta sobre aquilo do qual nós sofremos. E não ouvir, né? Igual eu falei da questão de, às vezes você ouve o que o mundo diz, né, a respeito, e aquilo entra no seu coração e te entristece. Então, quando você olha de outros olhos, fala assim, não, Deus, obrigada. Não, faça isso. Muda o seu dia. Aí você vê a alegria dos seus filhos, você vê a alegria do seu esposo em estar ali à mesa com você, compartilhando aquele momento, podendo falar do dia dele. Muda a atmosfera. E aquilo te traz paz, que você fala, nossa, olha, se eu tivesse acordado hoje e eu não quero saber de nada, que ele que faça o café dele da manhã. Ah, não vou arrumar menino, não quero saber. Quem vai perder é você. O fardo vai ser pior. É no que você tem dado valor. Exatamente. Porque tem gente que dá mais valor à dor do que o benefício. A dor de que estou perdendo minha hora de sono. Mas o benefício é, eu tenho filhos saudáveis, tenho filhos sim, agradecer todos os dias, que estão crescendo, né, na presença do Senhor. Que estão aqui na minha casa, não está no hospital Isso. hoje, sabe? Então, assim, é você ver a graça de Deus nas pequenas e nas grandes coisas, que isso para mim é grande, né? Poder ter minha família reunida todos os dias, ter uma família. Eu cresci não, até uns meus 6 anos, vivi com os meus pais em guerra, em briga, um jogando um objeto no outro, e profetizei, Deus, eu não quero isso para minha família, eu não quero isso para os meus filhos, minha família vai crescer diferente, e eu luto todos os dias para que eles tenham a melhor experiência que eles possam ter. É fácil? Não, mas Deus tem me capacitado e eu tenho feito feliz. Não tem sido um peso. Para mim, a maior alegria. Eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho um marido, eu tenho meus filhos na minha casa. Então, assim, essa é a minha alegria. Essa é a nossa alegria. E é todos os dias falar, Deus, que eu não carregue o que é do outro. Que o Senhor me direcione a sempre tomar as melhores decisões. Que o meu fardo não seja pesado, que eu aprenda a confiar no Senhor, que eu não carregue sozinha, que o Senhor me ajude a carregar quando estiver pesado, quando estiver difícil, sabe? Então isso. Então, ver o melhor, isso dá mais valor do que o resto. Exatamente isso, Joyce. É sempre estar atento com os olhos voltados. É o que você está vendo. O que você vê, onde estão os seus olhos, o que está enchendo o seu coração. Porque tem pessoas que olham para a mesma direção, mas enchem o coração com coisas diferentes. Porque se você está, vamos colocar, até mesmo numa ocasião boa, eu gosto muito de praia. Então eu estou diante de uma praia linda, olhando para aquilo, e aquilo enche os meus olhos, enche o meu coração de alegria, eu agradeço a Deus e tudo mais. Tem outras pessoas que já não. Nossa, estou com meu pé cheio de areia. Estou com a minha coisa, as roupas todas, está quente aqui. Então tem gente que vê o ruim até em lugares bons. Sim. E tem pessoas que vê coisas boas em lugares ruins. Porque depende do que você está focado e permitindo entrar no seu coração. Então quando você permite que as coisas boas entrem ao seu coração e você, em gratidão a Deus, vai se alegrando com cada um dos momentos da sua vida, você vai sentindo que esse fardo que devia ser pesado, que para todo mundo ao seu lado, reclamações e reclamações, não, para você é só gratidão. Você percebe que as coisas, o levar
o fardo de Cristo é você simplesmente olhar com os olhos de Cristo, com o amor de Cristo. Tudo é o amor. Por isso, quando perguntado a Jesus, qual é o maior dos mandamentos? É o amor. E esse mandamento, que é o amor, ele vale para tudo. Um olhar com amor vai ser sempre benéfico, vai ser sempre cheio de alegria, vai ser sempre a razão do viver de qualquer um, que a partir dali com Cristo você vai passar a viver. E aí você vai sempre olhar com amor. Agora, um olhar com peso, com a sordidez de que, ai meu Deus, isso aqui é ruim e aquilo não vai dar certo, isso vai sempre ser um fardo muito pesado. Muito pesado. E nós somos seres espirituais, né? Acho que tendo uma experiência terrestre. Então, que essa experiência seja, né, realmente boa, que realmente venhamos dar frutos, né, refletir Cristo, fazer o nosso melhor, né? Aqui a Telo estava acrescentando, quem cresceu em um lar disfuncional pode escolher ter outra vida. Às vezes treinar para a nova vida e ter novos costumes demora, mas com Deus tudo é possível. Exatamente. Sim. Tudo é possível. Sim. Eu sou prova disso. Isso. Tudo é possível. Deus transforma, gente, qualquer caos em um testemunho lindo de superação, uma vida feliz. Graças a Deus, nossa vida não é Instagram, né? Amor, não. A gente vive um casamento de Deus abençoado. Graças a Deus, nunca brigamos. Nunca. Nossas discussões são bíblicas. Se tá lá na Bíblia, aí nós vamos, não, amor, aqui fala que é isso. Então você tem que mudar. Pronto. A Bíblia é verdade. Isso. Então não há como contradizer. Então, assim, quando a verdade nos liberta, nós somos livres, né? Então nós somos livres de qualquer peso, de qualquer problema. Então não durmam brigados, né? Se vocês têm algum problema com o cônjuge ou com outra pessoa, fale. Sabe, não fique ali remoendo aquilo, que aquilo se torna um peso na sua vida. Vai ficar sofrendo, vai ficar, né, não dorme direito. Não seja essa pessoa. Graças a Deus nós dois não temos esse problema. Não mesmo. É com ninguém, né? Tem que falar alguma coisa, a gente fala e resolve ali. Porque eu não quero viver problema que não é meu, não quero guardar nada que não é pra eu guardar. Que não seja amor, né? Coisas boas. Se deveis a alguém, deva o amor. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Se tiver que dever alguma coisa, que seja amor. Então, se tem alguma rixa, vai lá e resolva. Isso é um peso, isso é um fardo. Então, largue de mão das decisões erradas. A única decisão certa é amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Exatamente. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. E vamos participar aí com a gente sempre. Semana que vem, na quarta-feira, então, vamos começar a falar sobre temas específicos do livro, do Devocional para Mulheres. Se você não adquiriu, já adquira o seu, me chame no direct. Tá uma bênção, isso vai abençoar muito a sua vida. Não é porque eu tô querendo vender um livro, não. Eu fiz esse livro com o intuito de abençoar realmente a vida das mulheres. Assim como eu fui abençoada lendo a Bíblia, Provérbios, quero que você também tenha essa oportunidade, tá bom? Viver aí um pedaço do céu aí no seu lar. Obrigada, boa noite.